Olá, bem-vindo a mais uma unidade de estudo. Chegou a hora de sabermos acerca do sujeito passivo direto. E você sabe qual é a base de cálculo do imposto de importação? Não? Então preste muita atenção, pois a aula já está começando. Nessa unidade de ensino, vamos concluir o imposto de importação. Vamos falar agora do sujeito passivo indireto e vamos falar também do seu aspecto quantitativo da base de cálculo e fazer um resumo geral dos pontos sobre imposto de importação. Vamos nessa e resolver também algumas questões de concurso público. Então veja, sujeito passivo, nós estudamos e você não pode confundir o sujeito passivo indireto, o responsável, com o sujeito passivo direto, o contribuinte, que você viu que é o importador, aquela pessoa que simplesmente importa a mercadoria, o arrematante de bem apreendido ou abandonado, aquele destinatário da remessa postal ou aquele que adquirente de mercadoria entreposta. Agora, a respeito da responsabilidade tributária, é importante você ter noção de dois responsáveis tributários aí pelo imposto de importação. O primeiro é o transportador. Inclusive em transporte interno. Isso é, ele já saiu, do território, já está dentro do território nacional, mas se estiver transportando uma mercadoria importada, inclusive em transporte interno, porque as questões de prova tentam lhe pegar nisso, ele traz uma mercadoria importada e está dentro do território nacional, passando de São Paulo aí para o Rio de Janeiro. Ele vai ser responsável? Vai. Inclusive se ele já está no percurso interno. E também o depositário. O depositário também é um responsável tributário. Esse depositário é aquele que tem a custódia, a responsabilidade por uma mercadoria importada armazenada. Esses são os responsáveis que mais caem em provas de concurso público. Mas se você olhar aí no seu material, vamos perceber também que existem responsáveis solidários previstos no artigo 32, parágrafo único do Decreto-Lei 37 de 66, como, por exemplo, o encomendante pré-determinado que adquire mercadoria de procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora. Então temos aí, você pega no seu material, 5 responsáveis solidários dispostos no artigo 32, parágrafo único do Decreto-Lei 37 de 66. Aqui eu chamo a sua atenção de uma questão já consolidada no âmbito do STJ, que não mais pode ser cobrada um tipo de responsável tributário, para você entender a polêmica sobre o responsável tributário denominado de agente marítimo. Veja o seguinte, com base na legislação sobre responsabilidade tributária do imposto de importação, o STJ consolidou sua jurisprudência no sentido que antes, isso aqui é fundamental, antes do Decreto-Lei 2472 de 88, inexistia hipótese legal expressa de responsabilidade tributária do representante no país do transportador estrangeiro. Mas isso, hoje ele é responsável. Mas isso é antes do decreto, e é assim que te cobra em prova. Antes do decreto não existia essa responsabilidade. Tanto que isso levou à adição da antiga súmula 192 do Tribunal Federal de Recursos. O Tribunal Federal de Recursos era um tribunal que depois, com a Constituição de 88, foi transformado no Superior Tribunal de Justiça. Os desembargadores que estavam no Tribunal Federal de Recursos passaram a ser ministros do STJ. Então, veja, é ditada a maioria. É ditada em 19 de 11 de 85. Veja, que cristalizou o entendimento de quem? O agente marítimo, quando do exercício exclusivo das atribuições próprias, não é considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador para efeitos do Decreto-Lei 3766. Desse modo, com base na súmula 192, consolidou a tese de que, ainda que existente termo de compromisso firmado pelo agente marítimo, não se pode atribuir responsabilidade pelos débitos tributários decorrentes da importação por força do princípio da reserva legal.
O que quer dizer isso? Que antes do decreto, né, de 88, não existia a hipótese legal de responsabilidade do agente marítimo, mesmo, né, se existente termo de compromisso. Esse termo de compromisso firmado não tem o poder de levar este agente a ser sujeito passivo, uma vez que a responsabilidade tributária é matéria de lei, que sofre influência direta do princípio da legalidade ou da reserva legal. Então, veja, em outros termos, a súmula 192 do antigo TRF não é mais aplicável em concursos públicos de acordo com a legislação vigente. Por que não é mais? E é isso que você tem que entender. Porque hoje, com o Decreto-Lei 2472 de 88, já existe essa hipótese legal, né, expressa de responsabilidade tributária do representante, o que não existia antes do decreto. E é assim que é te cobrado em prova. Em síntese, antes do decreto, Lei 2472 de 88, não poderia existir a responsabilidade do agente marítimo, mesmo ele firmando, né, um pacto de compromisso. Mas hoje, a partir desse decreto, é possível esta responsabilidade. Isto é, a súmula 192 do Tribunal Federal de Recursos não é mais aplicável ao mundo dos concursos porque ela está desatualizada. Ela tratava do tema antes do decreto 2472 de 88. Beleza? Dito isso, vamos à base de cálculo do imposto de importação. Né? A base de cálculo aí vocês vão ver são 3. Quando a alíquota seja específica, né, a unidade de medida adotada pela lei tributária, que é a quantidade de mercadoria expressa na unidade de medida estabelecida. A alíquota específica, na verdade, é aquela alíquota aplicável a uma quantidade de mercadoria. Né? Se fala R$50 em razão de 10 unidades. Né? R$50 em razão de 10 metros. Ou seja, existe aí uma medida específica que pode ser peso, pode ser comprimento. Né? Essa é a alíquota específica. Agora, quando a alíquota é ad valorem, aí a alíquota ad valorem você conhece. É a alíquota de acordo com o valor. É a percentagem que é a mais aplicada. 12% do valor, 15%, 30%, 5%. Então, veja, quando a alíquota seja ad valorem, ou seja, a alíquota é aplicada em percentagem, o preço normal que o produto ou seu similar alcançaria ao tempo da importação em uma venda, condições de livre concorrência para entrega do porto ou lugar da entrada do produto no país. Beleza? Nesse caso, existe previsão normativa relevante, afirmando que a base de cálculo é o valor aduaneiro ou mercadoria definida no artigo 7º do Acordo Geral de Tarifas Aduaneiras e Comércio, Acordo de Valoração Aduaneira de 94, no qual o Brasil é parte. Então, veja que quando a alíquota é ad valorem, pode cair de duas formas na sua prova. Primeiro, falando que é o preço normal que alcançaria em condições de livre concorrência. Segundo, pode cair na sua prova, quando a alíquota é ad valorem, é a aplicação do artigo 7º do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio, ou seja, o valor aduaneiro definido nesse artigo 7º. E quando se tratar de produto apreendido ou abandonado, levado a leilão, o preço da arrematação é a base de cálculo. Assim sendo, pessoal, podemos já resolver algumas questões de concurso sobre o tema. Veja aí, concurso de juiz federal. Considerou incorreto que a base de cálculo do imposto sobre importações, quando a alíquota seja ad valorem, é o valor aduaneiro, ou seja, o valor pelo qual foi realizado o eventual negócio jurídico referente à importação. O problema aqui, isso você pode verificar no seu texto escrito, é que o valor aduaneiro não é o valor pelo qual o negócio foi realizado. Se você for no artigo 7º, isso está no seu material escrito, né? O valor aduaneiro, na verdade, é o valor real da mercadoria. E tem vários critérios para se definir aí o valor aduaneiro. São 5 critérios, né, para se definir o valor aduaneiro. E nesses critérios não consta que o valor aduaneiro é o valor pelo qual o negócio foi
lisado. Por isso é falso esse item. Veja agora a questão da ESAF aí. Constitui base de cálculo do imposto de importação quando a alíquota for ad valorem, o valor aduaneiro das mercadorias conforme definido no acordo de valoração aduaneira. Aí já está correto, porque ele falou conforme o acordo geral de tarifas, né, e de valoração aduaneira. Então, veja que nesse caso está correto de acordo com o artigo 7º, que não é, quando você pegar aí no seu material, né, tende a ser o valor real da mercadoria, mas tem 5 critérios e de forma nenhuma é o valor pelo qual foi realizado o negócio de importação. Beleza? Dito isso aí, é importante eu chamar a sua atenção da súmula 95, né, do STJ, que estabelece o seguinte, que a redução da alíquota do IPI ou do imposto de importação não implica a redução do ICMS, o que quer dizer, são impostos distintos, né? A influência de um não necessariamente vai acarretar a redução de outro. Então a súmula é bem clara e bem correta, bem adequada, que redução de alíquota de um não implica necessariamente redução do outro, ou seja, se reduzir IPI ou imposto de importação, não implica necessariamente redução do imposto estadual do ICMS. Agora, pessoal, fazendo aí um resumo do que nós estudamos sobre o imposto de importação, né? O aspecto material, entrada do produto estrangeiro no território nacional, que ocorre com o registro da declaração de importação no Siscomex. Aspecto, né, temporal é o que eu acabei de falar para vocês, a data do registro da declaração de importação submetida a despacho para consumo, que é a data do registro da declaração de importação na repartição aduaneira ou Siscomex. Veja, aspecto espacial, né, o território nacional. Aqui corresponde o território aduaneiro, que aí abrange tanto a zona primária como a zona secundária, e como você viu, a zona secundária sendo definida aí por exclusão. Aspecto pessoal. Sujeito ativo, aqui não há solidariedade ativa, né, no imposto de importação, e também o entendimento que não há solidariedade ativa, na verdade, em nenhum tributo no sistema tributário nacional. E o sujeito passivo, o contribuinte aí, o importador, ou que a lei a ele equiparar a regra, né? Aqui estamos adotando de forma sintética o que diz a regra, as regras do CTN. A base de cálculo, aí quando a alíquota for ad valorem, é um valor aduaneiro definido no artigo 7º do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio. E quando a alíquota for específica, isto é, adotando uma unidade de medida, não é? É a quantidade de mercadoria expressa na unidade de medida estabelecida na legislação tributária. Referente à alíquota, aí, ao contrário, por exemplo, do imposto de exportação, que você vai ver que pode variar a alíquota entre 30% e 150%, aqui não há esse limite, né, de 150%, e a alíquota pertinente, que é aquela que será aplicada no momento da data da entrada da mercadoria no território aduaneiro, ou seja, a data do registro da declaração de importação no Siscomex, é aquela definida na legislação federal. Um forte abraço. Aproveite o conteúdo exposto na aula e para aprimorar o seu aprendizado, não deixe de rever o conteúdo estudado. Isso é importante para a fixação da matéria. Lembre-se também de responder o quiz. Até logo!